Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Hoje estamos discutindo a legalização e reconhecimento de profissões até tradicionais, como de taxistas e empregadas domésticas. E a novidade aí é dos mototaxistas. A nossa entrevistada é a juíza Adriana Sena, que é titular da 35ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Doutora Adriana, a questão do vínculo empregatício para os taxistas, se ele é empregado de uma empresa ou trabalha para um outro locatário, enfim, como fica a questão dos direitos trabalhistas desse taxista? Bom, nessa questão, a gente tem que pensar, primeiramente, da seguinte forma. Como o direito do trabalho regulamenta um trabalho humano e é um direito social garantido na Constituição, sempre haverá, por parte do juiz do trabalho e da justiça do trabalho, a avaliação se naquela relação, independentemente do nome que se coloque, independente de quem esteja do outro lado, seja empresa, seja uma pessoa física, seja alguém que é permissionário, locatário, o nome que se der, seja franquia, o que seja. Se estão ou não presentes os elementos que a gente chama de elementos fáticos, porque são dos fatos, e jurídicos, porque estão na lei, dos artigos 2º e 3º da CLT. Então, pode ser empresa, que pode ser empregadora, pode ser uma pessoa física, pode ser um locatário. Depende da forma como aquela relação se dá na realidade. A gente lida muito com o real. Então, por exemplo, alguém que tem o nome de locatário e que na realidade ele tenha horário para chegar, ele tenha salário fixo, ou mesmo que seja comissão, ele não possa se fazer substituir. Se acontecer alguma coisa, ele recebe uma punição, por exemplo, ele recebe um telefonema dizendo, olha, você não atendeu bem isso, fulano, etc. Isso é relação de emprego. Isso é CLT. Então, não adianta o nome que se dê, mesmo que se fale que é outro, porque, na realidade, se isso for a Justiça do Trabalho, será reconhecido como relação de emprego. Ele tem direito a piso salarial, sim, o INSS, a Previdência. Férias, fundo de garantia, 40%, hora extra e tudo mais que está na CLT. Em caso contrário, ele tem que contribuir por conta própria. Ele se torna, como mototaxista, se tornaria um microempreendedor? Sim, um microempreendedor ou um autônomo. Mas, para ser autônomo, Orion, isso é bom que fique claro, não pode ter ordem. Ele tem que ser dono do seu nariz. Autônomo é aquele que eu digo o dia que eu trabalho, a hora que eu começo, a hora que eu termino, ainda que eu trabalhe muito porque eu quero ter uma remuneração adequada, etc. Mas eu digo, e não outra pessoa diz. Ele é o dono do próprio negócio, exatamente, né? Doutora Adriana, a questão do uso do taxímetro, ela não é obrigatória? Depende do tamanho do município? Como é que funciona? Bom, isso eu vou te falar a verdade, que eu saiba, o taxímetro, ele é obrigatório. Se há alguma norma dizendo que isso não seria, eu prefiro de não dizer, porque realmente não teria essa certeza. A questão de outras profissões que falamos aqui há pouco, dos tradicionais, como empregada doméstica, ela é reconhecida, é legal, mas é tratada como de 2ª categoria. Por que isso até hoje? Olha, eu penso que nós temos aí uma questão quase que histórica, milenar, sociológica nesse tema. Porque a doméstica ela foi considerada, sim, como uma coisa menor, alguém que não conseguia fazer outro tipo de serviço, então ele era colocado na casa de família e muitas vezes maltratados, né, porque haviam, primeiro, direitos de 2ª categoria mesmo, no início mal tinha férias, foram direitos que foram sendo alcançados. Hoje ela tem uma equiparação quase a um trabalhador seletista clássico, seletista típico, porque a Constituição foi equiparando e as leis que foram sendo criadas posteriormente foi dando este lugar do trabalho doméstico como sendo algo importantíssimo. E eu chego a te dizer hoje que quem trabalha numa casa de família hoje, ele é muito mais, merece muito mais uma fidúcia, uma confiança, porque não é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. E hoje nós sabemos, por experiência de sala de audiência, que os salários hoje pagos nas casas de família são superiores ao que você vê em grande parte dos primeiros trabalhos, por exemplo, de telemarketing e lanchonetes e etc. Então, aquela coisa que o trabalho era menor, que era um trabalho de 2ª categoria, hoje com as babás especializadas, com cozinheiras e com pessoas que arrumam apartamentos de boa qualidade, etc, etc, ele leva, na realidade, a pessoa da empregada doméstica de confiança, aquela que trabalha anos numa família, ela sai com
uma que chama, quase como se fosse é um profissional destacado no mercado de trabalho. A gente volta nesse assunto da doméstica, gostaria de um breve intervalo para fazer indicação de leitura no quadro nosso aqui, o Pensamento Literário. Tá. Por favor. Bom, a minha indicação é esse livro, que foi coordenado por mim e pela professora Gabriela Delgado. É um livro que trata sobre dignidade humana e inclusão social. E nós tratamos neste livro como tornar efetivo, né, a gente chama de caminhos para a efetividade do direito do trabalho no Brasil. São vários autores oriundos da magistratura, juízes, são pessoas que são professores universitários, membros do Ministério Público, alunos da Faculdade de Direito, tratando como cada um dos atores, digamos, políticos, seja a magistratura, seja o Ministério Público, seja os organismos internacionais, a OIT, por exemplo, podem tornar o direito do trabalho algo realmente efetivo no nosso país. Recomendo a leitura, porque é um livro extremamente pertinente em relação a esse tema que a gente acabou de tratar. Obrigado pela indicação. A questão ainda da empregada doméstica, doutora Adriana, eu gostaria que você explicasse um pouco mais para a gente, que sempre fica uma dúvida. Quais são esses direitos dela? O Fundo de Garantia é uma discussão que ainda não está conclusa. O que a senhora pode dizer para a gente? Bom, o Fundo de Garantia ele está caminhando para ser alguma coisa realmente um direito. O problema é que muitas vezes as pessoas se desorganizam, digamos assim, em relação à burocracia. Mas hoje, com a internet, às vezes em sala de audiência eu viro a tela de computador e mostro para o empregador doméstico que está lá a facilidade de entrar num site do INSS, fazer um pagamento de uma questão referente a uma contribuição previdenciária, entrar no site do Ministério do Trabalho e resolver a questão referente eventualmente a um direito daquela pessoa, ou o próprio Fundo de Garantia. Isso é muito simples, a gente tem um certo temor da burocracia e eu vejo o seguinte, o Fundo de Garantia vai se tornar um direito da empregada doméstica. O único receio que eu fico pensando em relação à questão da jornada de trabalho, porque eu fico realmente temerosa de nós imaginarmos que nós vamos ter cartão de ponto dentro de uma casa de família. Então, esse tema eu acho que ele é delicado, mas os outros direitos a empregada doméstica tem todos. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com a juíza Adriana Goulart Sena, que é titular da 35ª Vara de Trabalho de Belo Horizonte. E falamos aí sobre a legalização, o reconhecimento legal de profissões tradicionais, como empregada doméstica, taxista e a novidade do mototaxista também. Bom, doutora Adriana, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada. Nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, mande sua sugestão para o pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.